Será que existe um melhor método para escrever o seu livro ou a melhor estrutura de todas na qual a sua história deveria se encaixar? Um método certo ou a estrutura perfeita que ultrapassam a qualidade de todos os outros? Jornada do herói, estrutura de 3 ou 5 atos, jornada da heroína, Save the Cat. Eu particularmente gosto muito da fala do Brandon Sanderson sobre escrita criativa, sobre método, onde ele diz que o melhor método para você escrever o seu livro é o método que te faz continuar escrevendo. É aquele que te mantém na história, é aquele que te prende e que te faz se sentir um escritor que gosta de fazer o que está fazendo. Para muitas pessoas escritoras, pensar em fazer a história se encaixar, espremer ela até ela encaixar certinho em uma das estruturas narrativas bem rígidas, já é o suficiente para fazer a gente desanimar de escrever. E eu falo a gente porque eu me encaixo nesse grupo de pessoas escritoras. E às vezes antes mesmo de começar. Ou você pode até já ter tentado fazer o seu livro caber tintim por tintim em uma dessas ideias e se frustrou quando nada parecia estar dando certo ou ser interessante o suficiente porque faltava base ou faltava um algo a mais, mesmo que você parecesse estar seguindo o passo a passo perfeitamente bem. Os métodos e as estruturas narrativas existentes são formas válidas de se criar, de se apoiar para criar uma história, sim, e também para analisar histórias já existentes. Muitas delas são estruturas que foram criadas, na verdade, para analisar certas histórias e não especificamente para falar, olha, toda história tem que caber nisso daqui. Mas elas podem sim, vez ou outra, funcionar como um ponto de partida, um ponto para acender a criatividade, talvez. Mas, no entanto, se você é um pouquinho como eu, essas estruturas ou certos métodos podem parecer mais uma prisão do que algo feito para nos ajudar. Ou melhor, não uma prisão, mas pontos num espaço vazio, porque então a gente se depara com pontos num espaço, com vazios a serem preenchidos de algo que a gente não conhece, ou que a gente ainda não conhece, que é a nossa história, ou a base da nossa história. Algo que acaba faltando nessas estruturas quando a gente tenta utilizar somente elas para construir uma história que a gente deseja que seja cativante, que seja profunda e que tenha substância, vamos dizer assim. A Jornada do Herói, por exemplo, que é uma das estruturas narrativas mais conhecidas, tem essas características principais aqui, que vocês estão vendo aqui na tela. Então, a gente tem o nosso futuro herói, que está no mundo comum dele, e aí a gente tem um chamado à aventura, a recusa do chamado, o encontro com o mentor ou ajuda sobrenatural, travessia do primeiro limiar, o ventre da baleia, testes, aliados e inimigos, a aproximação da caverna oculta, provação suprema, recompensa, caminho de volta, ressurreição e retorno com o Elixir. Eu não vou me aprofundar em todas as estruturas que eu vou falar aqui hoje, mas a gente pode fazer um vídeo sobre cada uma, eu acho que seria mais interessante, que aqui meu ponto não é falar aprofundadamente sobre a jornada do herói ou sobre a jornada da heroína, mas sim analisar brevemente essas estruturas para a gente entender que elas não precisam ser seguidas à risca, tá? Já vou responder aqui a pergunta inicial do vídeo, do título do vídeo. Não existe uma estrutura melhor que a outra, não existe uma estrutura suprema que é melhor do que todas as outras. Mas se você já me segue aqui, talvez você já soubesse que eu ia falar isso. Se você ainda não me segue, se inscreve aqui embaixo e deixa um gostei nesse vídeo se eu te ajudar de alguma maneira. Aliás, oiê, eu sou a Lari e falo sobre histórias e sobre escrita criativa. Bom, então falando sobre a jornada do herói, quando a gente pensa em jornada do herói, para dar como exemplos de histórias bem clássicas aí que se encaixam na jornada do herói, nós podemos pensar em Senhor dos Anéis, então a jornada do Bilbo, ela se encaixa certinho nesse círculo. Star Wars também, elas são histórias que seguem essa estrutura à risca. Tanto que tem uma história aí que eu quero vir aqui contar mais detalhadamente, mas que o George Lucas, quando ele foi escrever a trilogia do Anakin, ele quis tanto, mas tanto, mas tanto que a estrutura fosse a mesma da trilogia original de Star Wars, que fosse a jornada do herói por completo novamente, que ele colocou alguns detalhes meio controversos nessa trilogia. Algumas coisas aí que muitas pessoas concordam que não ficaram tão legais, tão boas, e que ficaram um pouco forçação de barra. Uma hora a gente destrincha a jornada melhor, uma hora a gente fala sobre o Star Wars também, mas basicamente o Joseph Campbell, ele tentou
tentou criar uma explicação de que todas as histórias elas seriam universais, que elas caberiam de alguma forma dentro de uma única fórmula. Hoje em dia já tem muita gente, muitos teóricos, muitas pessoas estudiosas da escrita criativa que discordam dessa teoria dele, com razão, mas basicamente ela é isso, certos pontos a serem preenchidos, exatamente como estão ali para você ter uma história dentro dessa estrutura bem rígida, vamos dizer assim. Eu tenho uma autora que eu gosto muito dela, que é a Lisa Cron, que ela escreveu um livro que se chama Story Genius. E ela defende que tanto a Jornada do Herói quanto outras estruturas narrativas, como as que a gente vai falar aqui depois, elas não foram feitas para serem usadas como um padrão de criação de histórias, mas sim de análise dessas histórias, de algumas histórias específicas. Que há muito tempo atrás, quando o Joseph Campbell não existia, quando as pessoas que criaram essas estruturas ainda não tinham criado essas teorias, essas estruturas, essas explicações para as histórias, nós já tínhamos histórias. Então ela fala muito sobre essa questão, né? Nós já tínhamos histórias, nós sempre tivemos histórias, nós sempre contamos histórias. Então acaba sendo um mito muito grande essa noção de que uma história ela só pode ser boa se ela se encaixar aqui ou aqui ou aqui perfeitamente. É claro, a gente tem algumas convenções de algumas coisas que acabam sendo utilizadas ali para a construção de uma narrativa longa, de um romance ou de um conto. A gente tem sim essas convenções, essas questões assim, mas elas acabam não sendo tão rígidas quanto certas estruturas narrativas, como a Jornada do Herói, por exemplo. Então, eu particularmente gosto muito dessa visão da Lisa Cron, compartilho dessa visão da Lisa Cron, quando ela diz que as estruturas narrativas, elas servem mais para nós analisarmos histórias, talvez, né, pegar ali um pouco daquilo, entender como uma fonte de criatividade, do que para nós seguirmos à risca e não pensarmos em mais nada e entendermos que se encaixarmos a nossa história ali, ela vai ser boa porque ela tá encaixada naquela estrutura. Não, a gente tem muitas histórias com a estrutura da Jornada do Herói que seguem certinho a Jornada do Herói, por exemplo, que são terríveis. Assim, opiniões existem e eu tenho as minhas também. Então, a gente tem histórias de qualidade duvidosa, vamos dizer assim, que se encaixam em todas as estruturas narrativas mais populares, certinho, assim, sem faltar nada. Então quer dizer que a estrutura por si só e o método de escrita também, mas aqui falando de estrutura especificamente, a estrutura por si só ela não é capaz de criar uma história, ela não é capaz de criar uma boa história e de fazer essa história ser cativante, de fazer essa história ser algo que vai marcar os nossos leitores e que vai nos marcar como escritores também quando estivermos escrevendo ela. De forma similar, a estrutura de 3 atos também traz essas 3 partes aqui para a gente preencher. Tem muita gente que diz que não é estrutura de 3 atos, é estrutura de 4 atos, e eu devo concordar, mas enfim, ela é mais conhecida como estrutura de 3 atos. Tem a de 5 também, né? Ela é dividida num nível macro em 3 atos, e aí dentro desses 3 atos tem os pontos menores, né? Então, no ato 1, nós temos o começo, o incidente, tirando do marasmo, que seria ali muito parecido com aquela questão da Jornada do Herói, do chamado à aventura. Depois, pensando melhor, negação, então ali onde a protagonista provavelmente vai ficar em dúvida se vai ou não, se vai ou não, se vai ou não, então aí tem o clímax, que geralmente é algo que tira realmente, que arranca esse protagonista, não dá escolha para ele. Obstáculo, aí temos a ação crescente com obstáculos, o meio, onde temos o grande plot twist. Já chegamos aqui no ato 2, né? Depois mais obstáculo, desastre, crise e clímax do ato 2. Depois temos uma ação decrescente no ato 3, onde temos o clímax do ato 3, resolução e fim. Mas, mais uma vez, é isso. Tópicos que você preenche para planejar a sua história e ter uma estrutura que funciona, tá? Ela funciona, sim. Mas essa estrutura aqui, ela foi feita para roteiros, só contextualizando aí. Não quer dizer que ela não possa ser usada para livros, ela é bastante usada em livros, mas ela foi feita para roteiros inicialmente. Tem algumas semelhanças com a Jornada do Herói, um pouco de exposição ali no ato 1, depois a ação crescente, o ponto de virada. Eu, particularmente, não acho ela tão rígida quanto a Jornada do Herói, eu acho que a gente pode brincar um pouco mais com ela do que com a Jornada do Herói. E é uma estrutura
que, junto com outras coisas, junto com outras características, pode sim guiar a gente num sentido de como fazer a nossa história funcionar, ok? A jornada da heroína, que está em minhas mãos agora, é um círculo parecido com a jornada do herói, mas ela é uma teoria diferente. É uma resposta ao modelo do Joseph Campbell, e ela começa aí com separação do feminino, chamado à aventura, encontro com a mentora, identificação com o masculino e descoberta dos aliados, estrada das provações, experimentação do sucesso, transformação e despertar da morte, iniciação da descida à deusa, reconciliação, reconexão com o feminino, curando o conflito entre mãe e filha, curando o conflito entre pai e filha, integração entre masculino e feminino. E aqui, essas coisas, graças a todos os deuses existentes, não são num sentido meio red pillzinho das ideias, não, tá, gente? São outros conceitos aqui dentro. Uma hora eu trago ela completinha pra gente falar sobre. De todas as estruturas que a gente falou aqui, e de todas as estruturas mais conhecidas, eu acho que o mais legal de todas elas é principalmente ter várias possibilidades com as quais trabalhar. Possibilidades de fórmulas, de estruturas de histórias que outras pessoas já estudaram e viram que funcionam, que atingem outras pessoas e se conectam com elas em algum nível. Mas agora, e se meu objetivo não for contar uma história que segue esses pontos à risca? E se você for como eu, que esses pontos tiram um pouco do brilho de contar uma história para você, ou meio que mina um pouco a sua criatividade, porque parece que você não tem liberdade criativa e independência criativa suficiente para criar uma história. A gente não pode contar essa história, a gente precisa escolher uma estrutura? Definitivamente não, eu já tinha falado, já tinha respondido, né? Já tinha entregado o ouro, mas estou falando de novo. Não, não existe estrutura certa. Mas então, como é que a gente faz se precisamos estudar escrita criativa para encontrar uma forma de contar as nossas histórias, entender como as estruturas funcionam, entender como as histórias funcionam, mas ao mesmo tempo nenhuma dessas estruturas narrativas parecem fazer muito sentido. Existem perguntas mais gerais e ao mesmo tempo mais específicas, mas que são menos trancadas em um círculo. Histórias têm características e detalhes diferentes, e tentar encaixar as nossas ideias em caixinhas pode miná-las. Por isso, se você perceber que isso está acontecendo com você, é hora de descartar essas caixinhas. Mas então, o que fazer? Bom, minha primeira sugestão é assinar a Academia de Histórias Fantásticas, porque lá eu consigo ensinar com muito mais profundidade, muito mais especificidade e sem regras absolutas. O curso já tem mais de 14 aulas e tem aulas novas todos os meses. Você pode assinar por R$ 34,90 por mês para que eu possa te ajudar a escrever a melhor versão do seu livro. A minha segunda sugestão, caso você ainda não esteja preparado ou financeiramente ou psicologicamente ou com questão de tempo, enfim, para investir num curso, é pensar em conflito. Essa é a palavra principal que deve mover a sua história. Conflito externo e conflito interno. São essas duas coisas que vão mover tanto a sua história, quanto seus personagens, quanto a sua protagonista, principalmente, pra frente. Que vão ocasionar mudança. Porque você precisa dar ao seu leitor essa sensação de avanço da história. Então ela não pode ser um amontoado de coisas picadas sem relação uma com a outra, que não tem lógica uma com a outra. Ela precisa ter uma relação de causa e efeito. Se isso, portanto aquilo. Isso vai te trazer essa sensação de avanço, isso vai te trazer essa lógica da história sem te prender necessariamente a um passo a passo rígido. Você provavelmente vai acabar escrevendo algo parecido com alguma dessas estruturas narrativas. Vai colocar certos acontecimentos que lembram uma outra história, mas nada disso te impede de ter uma história cativante. E aí, para ter conflito interno e externo e movimento com sentido de causa e efeito, você precisa conhecer os seus personagens, principalmente a sua protagonista, porque é ela que move a história, ou é por ela que a história se move. Seja essa protagonista ou esse protagonista um homem, um rato ou um robô. O leitor, ele precisa sim de uma estrutura. Ele precisa de uma estrutura lógica, mas não precisa ser necessariamente esses exatos passos que a gente viu aqui de alguma dessas estruturas. Mas reforçando, a não ser que você esteja escrevendo algo mais experimental, algo que vai para uma outra linha ali e tal, propositalmente, com intenção, é importante que exista sim uma estrutura. E a estrutura, para mim, a mais importante é a que eu chamo de base da história. Tem 10 aulas só sobre a base da história lá na Academia de Histórias Fantásticas, que vem do método da Lisa Cron, que eu falei com vocês agora há pouco sobre a questão
das estruturas, de como a forma como ela enxerga as estruturas. E por enxergar as estruturas dessa forma, ela criou um método que destrincha a história, o que é uma história, o que faz uma história. E as perguntas que a gente tem que se fazer para que essa história ela tenha a substância que a gente falou lá no início. Então leve a base da sua história a sério. É muito importante que você faça isso. Para que a sua história tenha profundidade, para que a sua história seja cativante, para que ela seja específica, para que ela tenha personalidade, mas também para você não desistir de escrever pelo tanto que tá cativado pela história que tá escrevendo. Então é isso. Estude escrita criativa, mas não leve nada como absoluto. Se você chegou até o final, deixa um comentário aqui para eu saber que você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui embaixo também. Te vejo no próximo. Até mais!